Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais um domingo chegou, mais um dia do Senhor. E no oferecimento da Livraria Servos de Maria está começando mais um Evangelituber, onde nós faremos uma leitura meditada da liturgia da palavra, da missa desse domingo. Então vamos à primeira leitura, Isaías 35, de 4 a 7. Antes, porém, deixa eu falar para vocês, nós vamos sortear no final do mês essa Bíblia de estudo, Bíblia do Peregrino, para todos aqueles que deixarem um comentário no vídeo de hoje, tá? E no final desse episódio eu vou falar os nomes que já vão ser colocados na caixinha do sorteio de hoje. Bom, vamos então à primeira leitura, mas antes, aperta aí já em curtir, é muito importante, não custa nada nos ajudar nisso, apenas aperta em curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E assim que você se inscrever aí, vai aparecer um sininho. Aciona esse sininho também. Pronto. São só 3 toques e você já vai estar ajudando esse canal de evangelização, o Evangelituber. Isaías 35, de 4 a 7. A felicidade dos tempos messiânicos. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-vos. Olha que profecia, Deus mesmo vem salvar-vos. E assim se fez com o Filho Jesus, que é Deus, ele mesmo veio nos salvar. Ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego, presta atenção, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago, e a região da sede em fontes. Aleluia! No covil dos chacais crescerão caniços e papiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que profecia, irmãos! Tudo que nós lemos nessa profecia será confirmado na vida de Jesus, conforme nós vamos ler no Evangelho de hoje. Vamos agora ao Salmo 145, versículos 7 a 10. O Senhor, esperança dos aflitos, também é um salmo profético. Veja só. Dizendo que Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. Olha aqui novamente. O Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é o Rei por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Sim, muito profético esse salmo, que fala de um Deus que protege os pobres. Olha aqui, os peregrinos, o órfão, a viúva. Então, é um Senhor que levanta os abatidos, devolve visão aos cegos, fala aos mudos, audição aos surdos. Tudo isso, olha como está se desenhando a liturgia desse domingo. Vamos agora à leitura de Tiago 2, de 1 a 5. Tiago é duro, gente. Tiago tem uma palavra dura, é daqueles que chamam a atenção, que nos dá uma chacoalhada. Então, aqui em Tiago 2, de 1 a 5, diz assim: caridade igual para todos. Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda consideração de pessoas. Suponde que entre na vossa reunião um homem com anel de ouro e ricos trajes, e entre também um pobre com trajes gastos. Se atenderdes ao que está magnificamente trajado e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica ali de pé, ou senta aqui junto
ao estrado dos meus pés. Não é verdade que fazeis distinção entre vós? E que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Palavra do Senhor, graças a Deus. Não fazer distinção de pessoas, não fazer acepção de pessoas, tratar o rico de um jeito, o pobre de outro. O Evangelho, o Novo Testamento nos ensinam a nós termos consideração com todos. E ainda diz claramente que Deus escolheu os pobres para serem herdeiros do reino dos céus. E a nossa igreja tem falado muito sobre a opção preferencial pelos pobres. Isso é muito bíblico, isso é muito evangelho. Jesus nasceu pobre, viveu com os pobres, defendeu os pobres, curou os pobres e exaltou ao Pai porque revelou essas coisas aos pobres e não aos sábios entendidos. Jesus não era compreendido pelos doutos, mas era amado pelos pobres. Então existe sim uma opção preferencial, mas entenda que opção preferencial não é opção exclusiva. Só vou cuidar dos pobres. Não. Preferencial é uma coisa, exclusiva é outra. Então é claro que Deus acolheu muitos ricos, é claro que muitos ricos patrocinaram a vida de Jesus. Sim? Quem é que sustentava os 12 apóstolos? Certamente Jesus recebia muitas doações, muitas pessoas patrocinavam a Jesus e os apóstolos. A esses não estão excluídos, mas há uma opção preferencial, porque o Senhor, quando lida com os ricos, os convida a doar aos pobres, os convida a ajudar os pobres, como ele que preferiu nascer entre os pobres. Amém? Vamos ao Evangelho de hoje, senão não vai dar tempo, né? Hoje são 4 leituras e nós precisamos fazê-lo dentro do tempo. 15 minutos. Marcos 7, 31 a 37. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 7, 33. Agora você vai entender a ligação que há entre todas as leituras que nós fizemos até agora. Milagre do surdo mudo. Ele deixou de novo a fronteira de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo. Olha, desde a primeira leitura vem falando isso. Um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Ainda hoje eu estive no grupo de oração e eu convidei os irmãos, vamos impor as mãos. Isso é um gesto que Jesus o fez. Isso é um gesto que ele ensinou os apóstolos a fazerem e os discípulos a fazerem pela imposição das mãos. Gesto de oração, gesto de intercessão. Então, Jesus impôs as mãos sobre o surdo mudo. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E levantou os olhos aos céus, deu um suspiro e disse-lhe, Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. Olha, Jesus pedindo para não dar o testemunho, para não dizer a ninguém, porque senão iriam apressar a morte de Jesus na cruz. Ele tinha muito o que fazer ainda. Mas engraçado, quanto mais o proibiam, mais a sua fama era publicada. E hoje Jesus nos pede para dar testemunho. Hoje é o contrário, hoje Jesus pede para nós levarmos a sua palavra a todas as pessoas. E, no entanto, muitos de nós não o fazemos.
Embora que, através desse canal, que você ajuda a divulgar, que você compartilha, que você curte, através desse canal, nós queremos sim dar esse testemunho de que Deus está vivo e presente no meio de nós. Mas naquela época, Jesus proibia, mas quanto mais proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero pedir ao Espírito Santo que possa tirar dos nossos lábios toda a timidez de falar de Deus, toda a timidez de pregar a palavra. Muitas vezes você não se sente à vontade com o microfone na mão, mas você é excelente para falar com os amigos, com a sua família. Existe essa diferença. Tem muita gente que é boa no microfone, mas no trato direto com os parentes, com amigos, com colegas de trabalho, talvez ele não tenha essa mesma desenvoltura. Cada um com sua missão, com seu dom. O importante é que de algum modo você divulgue sempre mais que Jesus está vivo, presente e é o Senhor e é Deus. Amém? Amém. Bom, então deixa eu ler aqui o nome das pessoas que fizeram o comentário no dia 3, anteontem, e aí esses nomes irão para a caixinha do sorteio no fim do mês. Nessa caixinha aqui eu vou colocar os nomes e eu vou sortear essa Bíblia, que é um oferecimento da livraria Servos de Maria, que fica aqui na Avenida Júlio Campos, próximo à Igreja São Sebastião, em Várzea Grande. Os nomes do dia 3 foram os seguintes: Maria José Pavani, Cristina, Aristide Santana, José Alfredo, Vanusa Duarte, Kedma, Kelly Santos Neves, Jonas Rebelo, Julieta Marques, Davi Vanzin, Márcia Ribeiro, Simone Cândida, Luzenil Almeida, Mori Lobo, Deva Fernandes, Eliamari Paula, Maria Fátima Silva, José Florentino, Nelma Cabral e Moadir Costa, meu irmão. Então, meus amigos, irmãos, muito obrigado pelo apoio, obrigado por estarem comentando no vídeo. Aliás, agora no final desse vídeo, você pode comentar aí, deixa o seu comentário que eu vou ver seu nome ali, vou anotar, para que você também entre no sorteio dessa maravilhosa Bíblia de estudo, a Bíblia do Peregrino. Irmãos, nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, boa missa.